Olá, galerinha do Colégio Estadual Cidade de Camaçari. Perdoa a Pro pela demora. Tive alguns probleminhas familiares e também um probleminha com o computador. Ele ficou sem funcionar por algum tempo. Espero que agora ele esteja funcionando normalmente e que possamos dar continuidade aos nossos estudos, beleza? Eu Depois dessa correção da atividade do nosso roteiro 1, vou postar uma outra atividade que vocês deverão fazer no próprio celular ou no computador onde vocês estiverem estudando. E aí essa atividade eu vou receber para ter um parâmetro como foi o aprendizado de vocês, tá? Vamos lá? Assistam o vídeo, façam a correção da atividade de vocês para depois responder o próximo roteiro, beleza? Bora lá. Correção da atividade do nosso roteiro 1. Primeira questão. Leia o fragmento de texto abaixo sobre o evolucionismo e responda as questões. A teoria da evolução afirma que as espécies animais e vegetais existentes na Terra não são imutáveis. Imutáveis é quando elas não mudam. Segundo a evolução, as espécies sofrem ao longo das gerações, uma modificação gradual que inclui a formação de novas raças e de novas espécies. Depois da sua divulgação, tal teoria se transformou em fonte de controvérsia, de questionamentos, de contradições no campo científico e na área ideológica e religiosa. Até o século XVIII, o mundo ocidental aceitava com muita naturalidade a doutrina do criacionismo. De acordo com essa doutrina, cada espécie animal ou vegetal teria sido criada independentemente por ato divino. Jean-Baptiste Lamarck foi um dos primeiros a negar esse postulado e a propor um mecanismo pelo qual a evolução se teria verificado. A partir da observação de que fatores ambientais podem modificar certas características dos indivíduos, Lamarck imaginou que tais modificações se transmitissem à prole. Os filhos das pessoas que normalmente tomam muito sol já nasceriam mais morenos do que os filhos das que não tomam sol. Em 1859, Charles Darwin publicou o livro A Origem das Espécies, que pôs em evidência o papel da seleção natural no mecanismo da evolução. Darwin partiu da observação segundo a qual, dentro de uma espécie, os indivíduos diferem uns dos outros. Há, portanto, na luta pela existência, uma competição entre indivíduos de capacidades diversas. Os mais bem adaptados são os que deixam maior número de descendentes. Agora vamos às perguntas. O texto refere-se ao conceito de seleção natural proposto por Charles Darwin. Retire do texto a definição para a seleção natural. Qual é a parte do texto que indica? Os mais bem adaptados são aqueles que deixam maior número de descendentes. Então, pela seleção natural, os aptos àquele ambiente, e aí é uma confusão, não é o mais forte, é o mais apto ao ambiente, sobrevivem e, portanto, deixam os seus descendentes, tá? B. O evolucionismo se opõe ao criacionismo e hoje já possuímos evidências científicas que a evolução ocorre. Segundo o texto, como ocorre a evolução dos seres vivos? Seres vivos, diante das suas diversidades e luta pela sobrevivência, podem estar alguns mais adaptados e propensos a gerar descendentes. Então, aí foi a identificação no texto sobre essas duas questões. Segunda questão. Assim como o evolucionismo, o criacionismo é uma teoria que tenta explicar a origem da vida e a evolução do homem. No entanto, é importante ressaltar que a teoria criacionista
e que é uma linha de pensamento. É importante ressaltar que a teoria criacionista é uma linha de pensamento distinta da teoria evolucionista. Explique qual é o principal fundamento da teoria criacionista. Olha só, vocês vão ver dois termos quando estuda evolução: o fixismo e o criacionismo. O fixismo, ele diz que as espécies são fixas, elas não sofrem nenhuma modificação ao longo do tempo. E a teoria criacionista, ela adota o fixismo como base. Porque o que é que diz a teoria criacionista? Que todas as espécies foram criadas por Deus e, portanto, não sofreram nenhuma modificação desde que Deus as criou. Então, a teoria criacionista, que é uma teoria religiosa, ela adota o fixismo como explicação da passagem das espécies pela Terra, tá? Vamos lá. E aí eu tenho duas vertentes: religiosa, criacionismo, e científica, que é o evolucionismo. Evolução é um assunto que sempre tem questionamentos por trás dele. Agora a gente tem que lembrar que dentro da ciência é aceito aquilo que a gente pode comprovar de alguma forma, tá? Mesmo que todas as teorias elas possam ser questionadas, dentro da ciência a gente pode questionar tudo. Mas esse questionamento ele tem que vir com uma lógica, com indícios de que o seu refutamento, o seu questionamento, ele tem um fundamento lógico e não algo que se misture com crença ou com fé. No criacionismo, que é uma teoria que prega que a vida, a humanidade, a Terra, o universo, tudo foi criado por uma força sobrenatural, um criador. Diversas religiões têm a sua própria teoria do criacionismo. Então, não é só a teoria cristã, tem o Islã, o hindu, o budismo. Cada um tem a sua vertente na teoria do criacionismo. Para o cristianismo, ele adota o texto do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, onde explica a criação do homem. E para o criacionismo, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E, portanto, não descende de espécies anteriores, né? Não houve nenhum tipo de modificação. Só que, ao longo do tempo, foi se descobrindo características, indícios, provas de que houveram modificações ao longo do tempo, principalmente com os elementos fósseis, né? Os fósseis é uma comprovação que existiram seres vivos no passado que inclusive não existem mais hoje. Nós sabemos que os dinossauros eles viveram lá no período Jurássico da Era Mesozoica e hoje não existem mais. Então, professora, mas poderia existir seres humanos no passado junto com os dinossauros. Não foram encontrados nenhum fóssil de um ser humano no mesmo período em que os dinossauros viveram. Então, a teoria da evolução ela tem bases lógicas para serem discutidas e, portanto, criadas os seus próprios argumentos, né? Então, o que é que o evolucionismo diz? Que é um fruto, olha, a evolução é um fruto de várias pesquisas que nós temos como exemplo o cientista Charles Darwin, o Wallace, que eu acho que nem coloquei aí, mas foram dois cientistas importantíssimos na criação da teoria da evolução. E vamos somar aqui o mais conhecido, que é o Darwin, percebeu que existem semelhanças entre animais vivos e animais que foram extintos e concluiu que essas características passam
por processos naturais que modificam os organismos. Então, ele levantou a ideia de que os seres vivos estão em constante concorrência. E por conta disso, aqueles mais preparados a sobreviver a determinados ambientes, eles conseguem sobreviver, né? E aí, na sua obra, A Origem das Espécies, ele explica como ele construiu as suas conclusões diante do que ele observou. Olhe que Darwin, ele viveu num período em que não se sabia nada sobre o DNA, sobre mutação gênica, sobre características mais profundas na nossa célula. E aí ele criou essa teoria a partir das suas observações, que a gente vai falar mais adiante. Então, quando a gente estuda a evolução, a gente não pode confundir uma coisa com a outra. A ciência, ela trabalha com métodos, e esses métodos eles precisam ser seguidos com muito rigor. Então, e também a evolução não está aqui para questionar a fé de ninguém, né? Fé a crença é individual, não confundo. Eu sou cristã e acredito perfeitamente na ideia da evolução, tá? Então, não consigo, inclusive, aceitar que Deus é aquele mágico que cria a espécie e deixa lá. Não, eu acho que a teoria da evolução, a teoria da origem do universo, ela vem agigantar o poder divino. Na minha concepção, ela agiganta, ela aumenta, ela me deixa muito mais encantada o poder da criação divina, tá? Que é complexo e extremamente interessante, tá? Então, E outra coisa, não tem como aceitar as teorias da biologia sem a perspectiva da evolução. A evolução está presente em todos os assuntos da biologia. Então, ela é extremamente importante para a gente compreender como é que o processo acontece. Tá? Beleza? Vamos lá. Terceira questão. Darwin não foi o primeiro cientista a contrapor as ideias criacionistas. Antes dele, o biólogo Lamarck foi um dos primeiros a defender a ideia de que as espécies se modificam e evoluem. Outro ponto. Eu vejo muita gente dando risadinha aí de Lamarck. Meu Deus, Lamarck era um bobo. Como é que acredita uma coisa dessa? Vamos colocar Lamarck diante de um processo temporal. Ele vivia num tempo histórico onde as pessoas acreditavam que as espécies eram fixas. Então, ele começou a observar e ele criou algumas teorias para dizer que não, as espécies se modificam sim. E aí, lógico que depois as ideias de Lamarck foram comprovadas de que não tinha não procedia aquilo ali que Lamarck estava falando, né? E aí, eu vejo muita risadinha com Lamarck por aí, que realmente, quando a gente vê algumas coisinhas que ele falava, a gente diz, poxa, não é possível. Mas a gente tem que colocar ele no tempo histórico em que ele viveu. Ele teve uma influência, inclusive, na construção da teoria da seleção natural feita por Darwin, tá? Sobre as ideias de Lamarck, é correto afirmar. Quais são as duas teorias principais de Jean-Baptiste Lamarck? A primeira, a lei do uso e desuso. Quanto mais você utiliza um determinado membro, mais ele se aprimora, ele se modifica, ele cresce, seja lá o que for. Se você deixa de utilizar, ele vai atrofiar, ele vai deixar de ter utilidade. Ele partiu de que pressuposto aí nesse sentido? Quando você faz muito exercício físico, seus músculos eles ficam mais fortes, eles modificam. Quando você deixa de fazer, seus músculos atrofiam. Então, ele partiu de uma observação. Mas isso se aplica a tudo? Não. Para os músculos, isso pode até se aplicar. Mas para tudo, não. Né? Qual é a outra característica que Lamarck dizia?
As características que foram adquiridas ao longo da vida vão ser transmitidas aos seus descendentes, né? Então, essas são as duas teorias principais de Lamarck. Então, vamos ver as 4 alternativas. A. As características adquiridas são transmitidas aos descendentes, correto? Ó, já o primeiro. B. A evolução acontece de seleção natural. Quem que fala isso? É Lamarck? Não, Charles Darwin. A sobrevivência dos seres vivos está relacionada à adaptação do ambiente. Quem fala isso? Darwin. A natureza elimina espécies não adaptadas ao meio. Também não. Então, qual a resposta correta? Letra A. As características são transmitidas aos seus descendentes. Mas será que é possível? Eu vou dar um exemplo aqui que é do rabo do ratinho. Coitado do ratinho. O ratinho sofre em laboratório. Existe uma experiência para comprovar que essas características adquiridas não são transmitidas aos seus descendentes com o rabo do ratinho. Pegou o pobre coitado do rato, cortou o rabo. Aí botou o bichinho para cruzar. Nasceu com o rabo. Aí cortou de novo o rabo. Botou para cruzar. Nasceu com o rabo. Cortou o rabo do bichinho. Nasceu com o rabo. Depois de 20 gerações, foram observados que mesmo cortando o rabo de todos os ratinhos, sempre seus filhotes nasciam com o rabo. Então, essa teoria caiu por terra. Bora para a 4ª questão. O que diz a teoria da evolução de Darwin? O ano passado, Darwin é um cientista fenomenal, assim, top 10 dos cientistas mais importantes da história da humanidade. Darwin está entre os primeiros, para vocês perceberem a importância dele. O ano passado, comemoramos 210 anos do nascimento de Charles Darwin. Ele publicou em 1859 o livro A Origem das Espécies. E esse livro revolucionou o estudo da biologia. O que é que Darwin defendia? Ele defendia que a descendência sempre existia uma modificação. E, portanto, se contrapõe à teoria das espécies fixas. Imagine só, a gente pode perceber até entre os seres humanos. Se a espécie fosse fixa, os primeiros seres humanos, digamos se os primeiros seres humanos fossem azuis. Dá um exemplo aqui, para não colocar etnia de ninguém. Digamos que os primeiros seres humanos fossem azuis. Se a espécie fosse fixa, todos os seres humanos do planeta Terra seriam azuis. Então, por que existem essa variedade de cor entre os seres humanos? Porque a espécie ela vai se modificando ao longo do tempo e vai criando uma coisinha que a gente chama de variabilidade genética. A gente vê isso lá no neodarwinismo. Vai criando a variabilidade genética, as diferentes características entre a mesma espécie. E isso é extremamente importante, porque a variabilidade genética dá uma proteção para que aquela espécie ela não entre em colapso, ela não entre em extinção com muita facilidade. Essa variabilidade genética é que nos protege. Então, essa modificação ao longo do tempo nos protege, e isso é importante. É claro que a teoria de Charles Darwin ela não foi aceita de imediato, né? Como tudo na ciência, você joga uma teoria e tem um grupo de cientistas outros que tentam contradizer ou comprovar o contrário. Até que a maioria daqueles cientistas consigam compreender e aceitar aquela teoria como verdade. Então, ela não foi aceita de imediato, mas tinha um grupo de cientistas que começaram a perceber que aquilo que Charles Darwin estava falando ali tinha uma coerência. E aí foram surgindo novos estudos
até a chegada do neodarwinismo no século XX, em que com a descoberta do DNA foi-se comprovar que realmente as espécies tinham semelhanças entre si lá no seu DNA e elas, com a mutação gênica, elas sofrem modificações. Além da seleção natural, elas podem sofrer sim modificações lá no seu DNA, tá? Vamos lá. A pergunta foi: o que diz a teoria da evolução de Darwin? Para Darwin, as espécies viventes, incluindo os seres humanos, não surgiram como se apresentam hoje em dia. Elas descendem de espécies extintas e ancestrais comuns modificadas por causas naturais. Uma dessas causas é a seleção natural, que foi considerada por ele como o principal, mas não exclusivo, meio de modificação das espécies. A seleção natural é um dos pontos, mas não é exclusivo. Eu falei há pouco sobre a mutação gênica, né? E as espécies, elas sim se modificam. E assim, mas eu não consigo ver na minha vida. A gente vive em uma média de 80 anos. Quem tem sorte, né? 85 anos. Eu não consigo perceber essa modificação. Claro, essa modificação é com o tempo. Mas se a gente olhar, existiram modificações. E eu gosto de fazer essa comparação porque é engraçado. Que lá na Idade Média, o olfato dos seres humanos não eram tão apurados quanto os nossos de hoje em dia, né? Minha turma de biossegurança do curso técnico de meio ambiente, eu falo sobre a história da higiene. E aí eu digo que o hábito de tomar banho, de ficar cheiroso, é algo novo. Lá na Idade Média as pessoas tomavam um banho por ano e olhe lá. Lavavam a roupa uma vez por ano e olhe lá. E aí disse: professora, mas como é que eles conseguem ficar sem tomar banho? Imagine o fedor. O fedor para eles era comum e eu tenho a impressão de que o olfato deles não era tão apurado assim. O nosso hoje, em comparação com o olfato dos seres humanos lá da Idade Média, muito mais apurado. Então, houve uma modificação? Sim. Não foi uma modificação? Foi. Dá para perceber hoje? Quando a gente estuda, que a gente vê como é que viviam no passado, a gente percebe que teve sim uma modificação, não é? Então, a seleção natural, voltando para Charles Darwin, é um dos pontos dessa modificação das espécies, mas não é o exclusivo. O caso da girafa, caso clássico no estudo da evolução. Imagine aí o caso das girafas. Eu tenho a figura A, em que as girafinhas aqui com os pescocinhos tudo curtinho, tentando alcançar as folhinhas da árvore. Aí as bichinhas vão esticando o pescoço, esticando, tentando pegar aqui a folhinha, de tanto esticar o pescoço se alonga. O caso B, tem uma girafinha de pescocinho mais comprido e uma baixinha, tiadinha. A do pescocinho comprido alcança a folhinha da árvore. A do pescocinho curtinho não consegue alcançar e acaba morrendo. Então, a girafa de pescoço mais longo estavam mais aptas a esse ambiente, conseguiram sobreviver e vão deixar descendentes, enquanto a do pescoço curtinho, não. Como Lamarck vai explicar o alongamento do seu pescoço? A explicação de Lamarck é da figura A. De tanto esticar o pescoço, ele se alongou e essa característica foi transmitida aos seus descendentes. Tentando alcançar as folhinhas, esticando o pescoço, aí a característica de pescoço mais longo foi passada para os seus descendentes. Agora, aí ó, tá vendo? Esticando. Eu fico só imaginando se isso fosse aplicado mesmo, meu Deus do céu, mas tudo bem. Já o B, e no caso de Darwin, como seria a explicação do pescoço da girafa? Darwin explicaria na figura B.
As girafas de pescoço mais longo estavam mais adaptadas ao ambiente, conseguiram sobreviver e gerar descendentes. A girafa de pescoço mais curto não estava adaptada ao ambiente, portanto, não conseguiu gerar descendentes, né? Pescoço curto, não consegue alcançar as folhas das árvores, acaba morrendo de fome, portanto, não deixa descendente. Aqui, novamente. Aí eu tenho, inicialmente, as girafas de pescoço curto, tentando chegar ao alimento, foi esticando o pescoço, e aí, de geração para geração, eles ficariam com o pescoço cada vez mais comprido. Então, para o lamarquismo, o ambiente causa as transformações. Já a explicação de Darwin, inicialmente, algumas girafas eram maiores e outras menores, né? As maiores conseguiram chegar mais facilmente ao alimento. E aí, as girafas de pescoço longo estavam mais propensas a conseguir chegar à idade da reprodução e, portanto, gerar descendentes. E aí, para o darwinismo, o ambiente seleciona essas transformações e não causa a transformação como o lamarquismo. Sexta questão. Você já ouviu falar de seleção artificial? Busque os meios disponíveis, como a internet, para aprofundar esse conceito e depois elabore uma explicação simples e aponte pelo menos um exemplo. Amores, a seleção natural é aleatória, depende das condições físicas do ambiente, né? Se o ambiente disponibiliza mais um tipo de alimento do que o outro, se a temperatura é mais fria ou mais quente, se o ar é mais rarefeito ou o oxigênio é mais abundante. Então, o ambiente, essas modificações ambientais, ela vai selecionar aleatoriamente essas características dessas espécies. Na seleção artificial, não. É um processo que pode ser, é sempre consciente a seleção artificial? Não. Ela pode ser inconsciente, você pode fazer sem ao menos perceber. Ou seja, sem ser intencional. Mas é um processo onde se seleciona características específicas, tanto de animais quanto de plantas, para a produção de novas espécies com essas características que foram desejadas. Por exemplo, o exemplo clássico é das raças de cachorros, de cães. Inicialmente, tanto o lobo quanto o cachorro tinham um ancestral comum. E aí, a partir daí, os seres humanos eles começaram a perceber que existiam cachorros mais tranquilos, menos agressivos. E esses cachorros seriam interessantes, tanto para ajudá-los na proteção da sua tribo, quanto para ajudá-los na caça, quanto para ajudá-los na companhia de crianças e de idosos. E aí essas características mais mansas, mais de caça, mais de guarda, começaram a ser selecionadas pelos seres humanos. E ao passar do tempo, essas características elas foram sendo preservadas, surgindo as diferentes raças de cães. Então, as raças caninas, elas foram inicialmente inconscientes, assim, sem querer provocar a variabilidade de raças, o homem foi escolhendo características que lhe eram convenientes nesse ancestral, que aí eu estou trazendo o ancestral, o lobo cinzento. E aí eles foram selecionando essas características e foram surgindo as diferentes raças e tamanhos desses cães. Hoje, os criadores, quem tem canis específicos, eles procuram aquele que eles chamam de pedigree, né? Aqueles que têm as características clássicas de cada raça, para cruzar e aí, a partir daí, ele ter o filhote puro sangue, puro, com aquela raça, né? Com aquela raça específica para vender a R$3.000 o filhote. Beleza? Então, aí eu vou chamar de seleção artificial dos cachorros.
acontece com cães? Não, acontece com as plantas também. A partir do momento em que o agricultor vai selecionando aquela planta mais resistente a ervas daninhas, aquela fruta com a característica mais comerciável. Então, eu também estou selecionando espécies de plantas com características que o ser humano deseja. Então, eu tenho um exemplo aqui, que é a mostarda selvagem, que é o ancestral comum, que a partir das diferentes mostardas selvagens que existiam naquela época, foram escolhendo características específicas, caules e flores, aglomerados de flores, couve-flor, caules e flores, brócolis, só folhas, couve, o caule mais desenvolvido, o couve rábano, os botões laterais, couve de Bruxelas, botões terminais, repolho. Então eles foram separando essas características dessa mostarda selvagem e surgiram essas novas espécies que nós temos aqui, que usamos na nossa alimentação. Um outro exemplo aqui que eu gosto de trazer, que é a bendita da barata, né? A barata é a mesma coisa aqui em casa, a muriçoca. A gente pica ali SBT na cara da muriçoca, a muriçoca não morre. A bicha parece um dragão. Não morre de forma nenhuma. Você pica lá a raquete, a infeliz cai no chão e volta a voar. Não adianta mais. Porque os mosquitos mais resistentes, eles conseguem gerar descendentes. E aí vem aqueles cada vez mais resistentes. E é o mesmo caso da barata. A barata, alguma barata aí teve um gene resistente ao pesticida, que aí a maioria morreu, mas essas infelizes que tem o gene resistente ao pesticida conseguiu sobreviver, aí foi gerando descendentes, e aí a barata de hoje tá a mesma coisa da muriçoca. Você pica ali SBP, pica ali Baygon e a infeliz não morre. Você tem que picar, ela fica tonta, você ainda tem que esmagar, ainda tem que embolar e jogar fora, porque ainda parece que a bichinha vive e consegue colocar os ovinhos aí para poder infernizar a vida da gente, né? Então, é um exemplo de seleção artificial. Vamos para a nossa sexta etapa. Sexta etapa, o que são fósseis, como podem contribuir para o estudo dos seres vivos. A gente tem evolução que a gente chama de evidências evolutivas. Essa teoria surgiu do nada? Pronto, não. Ela tem evidências que comprovam que a espécie foi modificada ao longo do tempo. Uma dessas comprovações são os fósseis, que são restos ou traços de organismos do passado. Os fósseis, eles servem de parâmetros e aí o cientista pode comparar a sua anatomia com os organismos de hoje em dia, né? Até para descobrir dentro da lacuna do processo evolutivo quais espécies seriam as espécies ancestrais que dariam origem às novas espécies. Aí o nosso lindo dinossauro. Vamos lá. Aí eu pergunto, diferencia a analogia de homologia citando exemplos. Homo iguais. Viu? Homo iguais. Homologia são semelhanças resultantes de um ancestral comum. Então, essas espécies tinham igualmente o mesmo ancestral. Portanto, elas possuem a mesma origem embriológica. Ou seja, aquele órgão pode não ter a mesma função, mas aquela característica possui a mesma origem. Então, homologia é quando tem o mesmo ancestral comum, tem a mesma origem embriológica, embora não tenha a mesma função, tem a mesma origem. Por exemplo, as perninhas da rã servem para pular. Cavalo, o leão corre, o braço do homem manuseia objetos, a ave voa, a baleia nada. São funções diferentes, mas as características, um osso, dois ossos, ossinhos e as falanges. Um osso, dois ossos, ossinhos, falange. Um osso, dois ossos, ossinhos, falanges. Um osso, dois ossos, ossinhos, falange. É o mesmo padrão. Você percebe que tem o mesmo padrão. Então, tem a mesma origem
embriológica. Então, eu chamo de homologia. Já analogia é o nome dado para uma semelhança morfológica entre as estruturas de diferentes espécies em relação à função. Aqui, ó, a asa do morcego serve para voar, a asa da ave serve para voar, a asa do inseto serve para voar. Mas a função é a mesma, mas a origem é a mesma? Não. Eles têm a mesma função, mas não têm a mesma origem. Já no caso da homologia, podem não ter a mesma função, mas têm a mesma origem. Terceiro, recentes análises do DNA de chimpanzés permitiram concluir que o homem é mais aparentado com eles do que qualquer outro primata. Isso permite concluir que aí já entra a análise genética. A gente já vê, compara o DNA de diferentes espécies para ver quais são as semelhanças entre eles. Se eu não me engano, o chimpanzé com o ser humano tem 98% de semelhança, né? Então, muito parecido. Então, o chimpanzé se transformou em homem? Claro que não. Aquela imagem de evolução onde o macaco se transforma em um gorila que se transforma, no chimpanzé que se transforma no homem, não é assim que funciona, né? O macaco transformar em homem. O que é que significa? Tanto o chimpanzé quanto o homem tiveram ancestrais comuns. Teve o mesmo ancestral que, por características de ambiente da seleção natural e por mutações genéticas, se diferenciaram em duas espécies diferentes, que é o chimpanzé e o homem. Então, o chimpanzé é ancestral do homem? Não, o chimpanzé não se transformou em homem. O chimpanzé e o homem têm um ancestral comum? O homem e o chimpanzé são ancestrais do gorila? Oxe, que maluquice. A evolução do homem não é gradual? Não está dizendo isso. Os chimpanzés são mais inteligentes quanto o homem? Pelo amor de Deus. Então, qual é a resposta? O chimpanzé e o homem têm um ancestral comum. Aqui, ó. Aqui é uma árvore filogenética, beleza? E a gente estuda a evolução das espécies através desses elementos, que são as árvores filogenéticas. Aqui eu tenho um primata ancestral que, por isolamento geográfico, isolamento reprodutivo, que aí quando você aprofunda no estudo da evolução, vocês vão ver essas características que a gente chama de isolamento geográfico, isolamento reprodutivo, com mudanças ambientais, com mutações genéticas. Esse ancestral, esse primata ancestral, eles foram se modificando. E ao longo do tempo, tá vendo? O tempo vai passando, ao longo do tempo esses primatas vão se modificando até chegar no homem. Para daqui a muitos anos, o homem vai se modificar ainda mais? Vai. Quem sabe? A gente não sabe o que vai acontecer. Até mesmo eu acreditando que pelo andar da carruagem o homem vai se destruir, vai provocar a própria extinção, né? Porque a coisa tá feia, destruindo natureza, se matando, o negócio tá feio. Mas a gente não sabe o que pode acontecer. Vai que a gente consiga explorar um ambiente completamente diferente do que o nosso. Esse grupo de seres humanos que vai para esse ambiente novo, com o passar do tempo vai ficar diferente do que aqueles que estão aqui. A gente não pode prever o que pode acontecer, né? Então pode acontecer sim. Então, mas a gente tem aqui na ponta o mais aparentado nosso, que é o chimpanzé e o homem, que tem o mesmo ancestral. Vamos lá, quarta questão. Órgãos que exercem as mesmas funções, exercem a mesma função em espécies diferentes, mas possuem uma origem embrionária diferente, distinta. Esse é órgão análogo. O outro é órgãos ou estruturas atrofiadas que não têm função evidente. Aí eu vou chamar de órgãos vestigiais. Órgãos que têm a mesma função com origem embrionária diferente, análogos.
Já os órgãos vestigiais são aqueles que se encontram atrofiados e que não têm uma função, mas no seu ancestral comum existia uma função específica. Aí a gente chama de órgãos vestigiais. Aí eu tenho aí todas as evidências da evolução. Tem os fósseis, que são os restos ou vestígios de seres que viveram no passado. Tem os órgãos vestigiais, que são estruturas com funções importantes nos ancestrais comuns. As analogias, que são estruturas com a mesma função, só que tem origem embrionária diferente. Homologias têm a mesma origem embrionária, mas pode ou não ter a mesma função. As evidências moleculares, que foi determinante para aceitar a teoria da evolução, tem o mesmo código genético, o código genético é muito parecido. E as evidências celulares, que são os seres vivos, exceto os vírus, são formados por células. Agora responda o meu questionáriozinho. Qualquer dúvida pode deixar no comentário. Se cuidem, fiquem em casa, protejam aquelas pessoas que vocês amam. Saudade de vocês e até a próxima. Deixa eu tirar. Beijinho, beijinho. Tchau, amores.